Graça e paz, meus irmãos. Eu estou aqui com muita alegria no coração, iniciando mais uma série de palavras, rema, palavras que saem da boca de Deus. E eu espero que Deus possa edificar você. E a nossa série que nós estamos iniciando é sobre o reino, a chegada do reino. O que Jesus nos ensina sobre a chegada do reino. Em Marcos, no capítulo de número 9, versículo 1 diz assim: Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Qual é esse reino com poder que está chegando aqui, que ele diz aos seus discípulos? Na verdade, meus irmãos, os comentaristas dizem que esses que não vão morrer sem ver a chegada do reino com poder, alguns comentários dizem que é a respeito, no versículo de número 2 em diante, seria a respeito de Jesus na transfiguração do monte, aonde o Pai ali confirma o Filho como Rei eterno, aquele que viria, aquele que se cumpre as Escrituras na vida dele. Mas eu quero falar um pouco sobre esse reino, o que seria o reino de Deus. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento, em Daniel, capítulo de número 2, eu quero ler com você aqui Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 32, diz assim: a cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e a despedaçou. Agora vamos lá para o versículo 44 de Daniel capítulo 2. Diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O que aconteceu aqui, irmãos? Cerca de 600 anos antes de Cristo, ali se afirmar aos seus discípulos que o reino chegou até nós, que o reino de Deus foi estabelecido, está se cumprindo a profecia de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, aonde essa estátua que o rei Nabucodonosor, quando ele viu no seu sonho, ficou perturbado e ninguém conseguia interpretar esse sonho, aonde a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, o peitoral e a cintura eram de bronze e as pernas eram de ferro e os pés de ferro e barro. A palavra diz, que nós lemos aqui. Quem seriam esses quatro reinos? Segundo alguns dizem que na palavra de Deus que o primeiro império seria essa cabeça de ouro, seria o reino da Babilônia. Esses braços de prata, o reino medo-persa, e a cintura de bronze seria o reino grego, né? O império grego, quando chegou com Alexandre o Grande. E também esse quarto reino, que está registrado lá também em Daniel capítulo 7, seria o reino romano. Mas e essa pedra? Pastor, e essa pedra? Essa pedra, a palavra de Deus, que não foi cortada no sonho de Nabucodonosor, não foi cortada por mãos de homens, mas uma mão foi lá e cortou, a mão de Deus cortou e veio e despedaçou aquela estátua, que era cabeça de ouro, braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Era Jesus Cristo estabelecendo o reino eterno, o reino que não tem fim. É isso que Jesus está falando. Jesus ali, ele está dizendo aos seus discípulos: olha, o rei chegou, o reino chegou e eu sou o rei desse reino. E vocês
todos aqueles que creem em mim farão parte desse reino. A Bíblia diz lá em João, no capítulo de número 18, no versículo de número 36, o Senhor Jesus foi questionado por Pilatos, porque os judeus, eles acusavam Jesus e queriam matar Jesus. Mas aqui em João capítulo 18, versículo 36 diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o reino não é daqui. Jesus está falando assim: olha, eu não vim para reinar na terra. Eu não vim trazer um reino como o de Nabucodonosor. Eu não vim trazer um reino como do Império Medo-Persa. Eu não vim trazer um reino como os gregos. Eu não vim trazer um reino romano, um reino terreno, passageiro. Mas eu vim estabelecer o reino eterno. E eu vim inaugurar o reino. E eu estou aqui como testemunha, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a palavra de Deus diz. Eu quero dizer para você que nessa série, eu quero, de uma maneira simples, levar você e eu, cada um de nós, a aprendermos juntos sobre o reino eterno de Cristo. E que Deus abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.